E olha, vamos falar agora a respeito do transporte coletivo na cidade de Teresina. Hoje, pela manhã, o prefeito eleito de Teresina, Silvio Mendes, esteve em uma reunião com os empresários dos consórcios que são responsáveis pelo transporte público da cidade de Teresina. O objetivo é discutir pontos possíveis na melhoria do serviço para o ano que vem. O encontro foi demorou a manhã inteira. Depois da reunião, o prefeito eleito destacou alguns pontos que foram debatidos durante o acordo. As declarações foram dadas a Elivaldo Barbosa. Vamos acompanhar o que disse o prefeito eleito. Quando a gente diz que todo problema tem solução, é porque tem solução. Então, precisa de boa vontade, racionalidade e não querer enganar quem quer que seja. Então, os consórcios que são permissionários da concessão de transporte coletivo concordaram no seguinte caminhamento. Primeiro, manter a frota atual, identificar o mais importante, identificar as linhas onde tem deficiência de ônibus e suprir para a quantidade correspondente àquela determinada população. Tem linhas, por exemplo, hoje que tem apenas um ônibus rodando, e aí não é razoável, né? Então, o compromisso é esse. Nós vamos, com a S-Trans, o Daniel, identificar que linhas são essas, para que coloque mais ônibus de acordo com a necessidade da população, né? E aí, durante esse período escolar, é natural que diminua a quantidade de passageiros que usam o transporte coletivo. E o compromisso, nós vamos naturalmente trabalhar com o Tribunal de Contas do Estado, né, o próprio Ministério Público, que já tem levantamentos da questão de tarifa, mas discutir aquilo que possa menos onerar a população, né? Ver qual é a capacidade da Prefeitura de Teresina, que equilíbrio financeiro ela dispõe, que eu não sei qual é, que possa subsidiar o transporte coletivo naquilo que couber, para que não aumente o custo de vida das pessoas. Quem usa ônibus é quem não pode comprar uma moto, quem não pode comprar um carro. Então, eu estou satisfeito, acho que nesse momento é a solução possível, mas que a frota volta plenamente, inclusive talvez até mais do que os 398 ônibus que foram licitados, no mês de março, que é quando as escolas funcionam, o comércio funciona diferente do que hoje, período Natal, começo de ano. Nesse momento existem 240 ônibus rodando. Nós vamos identificar quantos ônibus mais precisam conforme as linhas que estão deficitárias do ponto de vista de quantidade de ônibus. Isso aí é um acordo que já foi firmado e vale a palavra. O que a gente sabe é que março é quando voltam as aulas e, naturalmente, não só a frota da SEMEC tem que voltar a atender e tem que atender melhor, mas contanto que a população de Teresina dispõe de um sistema de transporte coletivo adequado conforme suas necessidades. O subsídio que foi proposto lá atrás não está sendo pago, né? É um valor em torno de 4 milhões de reais e tem uma ação judicial, porque a Prefeitura não honrou, mas não é da gestão atual, lá para trás, o não repasse do subsídio, e se tem contrato tem que ser honrado. Eu espero, inclusive, que esse acordo evolua para a gente retirar essa ação judicial, para que a gente possa exercer a capacidade do diálogo e, naturalmente, evitar esse tipo de desgaste. 6 milhões de uma dívida. Essa dívida é composta porque parte do sistema de transporte ele é pago pelo próprio poder público. Uma parte é bancada pelo valor da passagem e uma outra parte pelo poder público. É o dinheiro que sai numa espécie de complemento dos custos do sistema de transporte coletivo. Sempre houve uma divergência em relação a esses valores, Elivaldo Barbosa. Resultado, agora o sistema está em crise e a Prefeitura com a dívida com o sistema que não serve à população. É verdade, Gelson. E essa dívida não é da atual gestão, já veio de gestões passadas. A atual não conseguiu desatar esse nó, não conseguiu, isso é fato. Agora, ela está judicializada, está na mesa de entendimento sávia em busca de uma alternativa para exatamente dar solução a esse impasse. Essa pendência ela é real, ela engessa as empresas porque é um recurso razoável para a operacionalização do sistema. Agora, a crise do setor de transporte não é só ônibus na rua, não. Não é só, são 250, se não me engano, o número apontado aí pelo prefeito Silvio Mendes, prefeito eleito, não é só botar 400 ônibus na rua. A saída tem que ser planejada, a viabilidade do ônibus em cada linha. Por exemplo, há bairros servidos por apenas um ônibus, então não é razoável que isso permaneça com essa situação o ano inteiro.
Então, o planejamento será feito para equacionar essa demanda e a oferta dos transportes coletivos. A revitalização do centro também está no meio desse imbróglio, dessa alternativa do transporte coletivo. Inclusive, hoje à tarde, o prefeito eleito tem um encontro com agentes que integram o centro de Teresina, empresários, Sistema S, enfim, para que a solução ela seja a mais racional possível e produza efeitos também dentro do menor espaço de tempo. Bom, já que você falou a respeito dessa reunião, Elivaldo Barbosa, o prefeito comentou esse encontro que vai acontecer agora à tarde, que nesse processo, né, que será feito de investimento no transporte coletivo, afirmando que o assunto também passa por um investimento no centro da cidade de Teresina. E revelou que hoje à tarde tem um encontro com empresários, um encontro com órgãos públicos para discutir estratégias para essa revitalização da região. Acompanhe a fala do prefeito eleito. Na pandemia, o sistema de transporte coletivo de Teresina transportava em torno de 8 milhões e meio a 9 milhões de pessoas por dia. Isso baixou pela metade e isso aumenta naturalmente o custo. O centro foi uma consequência, a questão da galinha e do ovo. O que foi? O centro parou, o transporte coletivo contribuiu? Sim. Então, hoje à tarde, a gente tem uma reunião também para discutir o centro de Teresina, que todos nós queremos diferente e melhor. Aí vai entrar o SEBRAE, o Sinduscom, o CDL, a Escola Técnica, que quer fazer um corredor de ensino ali na região da Álvaro Mendes. Enfim, são vários atores que querem a mesma coisa. O quê? Que o centro volte a viver. A Lívia, você vai acompanhar, inclusive, hoje à tarde esse encontro, Lívia, que vai tratar desses investimentos, dessas estratégias, dessas possibilidades para o centro de Teresina, dentro desse contexto da revitalização do transporte e melhor ocupação dos espaços urbanos como centro da cidade. Com certeza, Joelson, nossa equipe estará lá para poder acompanhar de perto esses próximos passos e nós sempre falamos sobre esses sistemas complexos. Normalmente se fala sobre isso em relação ao corpo humano, né, na questão de fazer a reabilitação, principalmente em atletas. Meu irmão que me ensinou isso. Mas a gente também passa essa dinâmica para uma estrutura urbana, para uma cidade, porque não dá para você fazer ações isoladas, não dá para você cuidar do transporte público, depois cuida da saúde, depois cuida do centro urbano, tudo é interligado, principalmente em relação a fazer com que esse transporte chegue em todas as pontas, alcance todas as pessoas e seja resolutivo. Não adianta ter 30 ônibus, 40 ônibus, 50 ônibus, se não tem uma via que tenha capacidade para transportar, se não tem segurança para poder fazer o bem-estar ali da população que se utiliza dele. Não adianta fazer isso se não tiver iluminação. Então, tudo é muito interligado. E essas ações, principalmente em relação ao centro da cidade, que é um centro que deveria ser também muito voltado ao comércio, é a questão de fazer com que haja um polo de tecnologia para fazer com que a população volte aí para o centro de forma rotineira, de forma cotidiana, e assim o transporte ele possa passar por ali de uma forma também célere, de uma forma também diária, e que faça com que haja uma composição melhor do transporte público. Eu acho que esse é o cerne da questão, essa é a principal meta da próxima gestão em relação a isso. O prefeito eleito já está atuando, né? Sabe, encontros ontem sobre transporte coletivo para tratar a respeito de corredores de ônibus, recuperação de paradas de ônibus, investimentos em licitações para reformas das paradas e agora o encontro com o próprio setor responsável pela prestação do serviço. Inclui aí também o pacote centro da cidade de Teresina. Joelson, eu moro numa cidade, eu moro em Brasília, que passa ônibus, passa muito ônibus, as pessoas usam metrô também, o transporte público funciona. Então, não é utopia, tem como funcionar o transporte público e as pessoas irem para os seus compromissos, trabalharem, irem para o lazer. É importante observar esses modelos que funcionam, mas a gente já viu em muitos momentos Teresina também pegando modelos de outras cidades e que a gente tem uma realidade socioeconômica e cultural distinta, né? Então, acho que esse momento de observar modelos, ele é importante. A gente sabe que o prefeito Silvio Mendes fez bastante pesquisa nesse sentido. Ouvir os empresários agora sobre a realidade da cidade e os problemas que eles também enfrentam é uma parte desse processo. Ouvir a população, que ele ouviu bastante durante a campanha, muitas queixas, muitas reclamações, mas é hora realmente de executar, de fazer o possível, porque esse não é um problema insolúvel, é um problema difícil, mas é um problema urgente de ser resolvido. Então, essa urgência termina impelindo ele a, de fato, antecipar, praticamente já agindo. Claro, a gente sabe que o prefeito Dr.
pessoa está cuidando da cidade, o prefeito em exercício no momento, mas de certa forma já antecipando todas essas discussões que daqui a menos de 2 semanas ele vai estar, de fato, assinando e buscando uma resolução, porque o problema vem de muito tempo e a urgência da população a respeito da resolução, ela de fato, ela é muito premente, né? Realmente as pessoas aguardam uma solução rápida. Pois é, eu lembro, Elivaldo, que possivelmente fez a principal intervenção do centro de Teresina nos últimos tempos, que foi com a construção do shopping da cidade, onde tirou os vendedores ambulantes que viviam numa condição muito precária, inclusive no centro da cidade, por ali. Houve um recuo muito grande na gestão de Dr. Pessoa, que praticamente permitiu que se voltasse ao modelo antigo. E agora, Silvio Mendes está tentando retomar, a princípio, todo esse trabalho, esse esforço da revitalização do centro. É verdade, preservando o aspecto econômico, sobretudo o comércio, revitalizando serviços públicos também que são feitos pelo centro, que podem ser feitos através do centro de Teresina, tanto no nível municipal, estadual e federal também, há muitas instituições localizadas nessa região, até que obras foram feitas, mudanças de pisos, de pavimentos, a organização das ruas, enfim, obras foram realizadas, estão ainda em andamento no centro de Teresina. São importantes? Sim, mas não representam tudo. É preciso que haja um fator que tem sido determinante na opinião de políticos, como do prefeito eleito, de setor empresarial, enfim, que é o fator gente. A presença de pessoas no centro de Teresina é fundamental para esse processo de revitalização.